Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande e eterno Criador do universo, bendito seja o teu nome, Senhor, no céu e na terra. Obrigado por mais uma noite de repouso que o Senhor nos ofereceu no dia de ontem que se foi, e há de nos abençoar neste novo dia também, que não conhecemos. Por isso que entregamos tuas mãos a nossa vida neste momento, e queremos pedir a tua bênção, ao ouvir a tua palavra, pedir que o teu Espírito Santo possa nos conduzir como teu instrumento, e aos que vão ouvir, que as portas dos seus corações possam ser abertas, os que vão ouvir também, lá adiante também, possam entender a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Pela graça do Senhor, a gente vai compreender mais. Só para ficar registrado, viu? Ontem foi mais uma alma para Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. É a terceira esse ano, hein? Esse ano promete, viu? Coisa boa, né? Coisa boa. Muito bem. Vamos lá. Ok, gente, vamos lá. Vamos hoje estudar sobre Esmirna. Ontem estudamos sobre Éfeso, né? A palavra Éfeso significa desejável. Vocês pesquisam aí, viu? Desejável. Foi um momento áureo da igreja. Jesus se revelou a ela ali de forma extraordinária. E ela conhece tudo a respeito de Éfeso. E vai, nessa manhã, a gente vai entender que também ele conhece tudo a respeito da igreja de Esmirna, o período que ela ia passar. Né? Então, ele antecipou essas cartas, sabendo o que ia acontecer com o seu povo, né? O cristianismo. Bom, você sabe que Deus escolheu um povo para representá-lo aqui na Terra. As 10 tribos de Israel. Dessas 10 tribos, das 12 tribos de Israel, 10 delas foram dizimadas pelos assírios, onde Babilônia tomou o domínio do mundo, e só ficou a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Né? Benjamim inclusive o apóstolo Paulo fazia parte dessa tribo, e Judá, Deus escolheu esse povo pequeno, mas que fossem seus representantes. Né? Então, Jesus, quando veio aqui à Terra, eles não entenderam, porque esperavam um rei que usasse um cetro e os tirasse do domínio de Roma. Aí Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo. Ele veio ensinar o seu reino de forma totalmente diferente. Então, ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Né? Então, tudo que Jesus fazia era censurado pelo seu povo, seu próprio povo. Infelizmente, isso aconteceu e Cristo morreu por eles e por nós, né? E eles, infelizmente, não aceitaram ele como Salvador e como Messias, né? Então, a nação foi rejeitada. Se você abrir lá em Mateus, eu não vou ler aqui agora, se der tempo, já ler lá no final do estudo. Então, esse povo foi rejeitado e essa responsabilidade passou para os gentios. Mas, mesmo assim, eles continuaram, né, a perseguir os cristãos e a matar os cristãos através do apóstolo Paulo, foi uma dessas pessoas, depois se converteu ao evangelho. Mas o judaísmo, eles seguiram na mesma prática, violência, né, para obter as coisas. Então, quando Jesus escreve essa carta aos crentes de Esmirna, ele sabia o que ia acontecer com a igreja dele, né? Então, a gente vai abrir aqui agora, se você quiser, pode dar um toque aí, Ciro. Essa palavra Esmirna vem de uma fragrância chamada mirra. Então, essa palavra Esmirna, como a palavra de Éfeso significa desejável, Esmirna significa sacrifício de perfume. Né? A morte dos crentes para o Senhor era como um cheiro suave. Né? Você vai ver aqui agora que das cidades da Ásia, das 7 cartas que João escreveu, João escreveu e mandar para a igreja, a única cidade que existe ainda dessas 7 é Esmirna, que usa o nome de Esmir. Tá? Então, você vê as ruínas da cidade, se postou antes, né? As ruínas da cidade. Então, a cidade de Esmirna, ela está localizada-se ao norte de Éfeso.
numa bela enseada do mar Egeu. Esmirna possuía um único mercado público de 3 andares. O comércio ali sobrepujou o de Éfeso. Pode passar assim. Com o nome de Esmir, né, a cidade de Esmirna sobrevive ainda hoje, sendo a terceira maior cidade da Turquia. O Império Romano desencadeou ali horrendas perseguições contra os cristãos. Mais um toque? Olha a época de Esmirna, né? A época que representava a igreja desde o ano 100, quando João estava em Patmos ali, recebeu as mensagens. Ela vai mais ou menos até o 330. Isso aqui é uma data que você vai encontrar na história, né? 313, entra aqui a ação, a igreja de Pérgamo, ligado ao cavalo preto. Hoje a gente vai estudar sobre Esmirna, né? E sobre o cavalo vermelho, que é a mesma época. Você vê que o cavaleiro tinha na mão uma espada para que os homens se matassem uns aos outros. Então, houve muito derramamento de sangue, muita controvérsia. E na cidade de Esmirna, né, que é o mesmo período, ela vai mais ou menos no ano 100, ou seja, antes já havia algumas perseguições dos imperadores contra os cristãos, e quando chega ali no ano 303 da era cristã, no quarto século, houve um grande período de perseguição, muito grande. E Jesus, ele relata para nós, realmente, não quando ia começar, mas o tempo que ela ia durar. Você tem ideia? A Bíblia fala, desde a fundação da igreja pelo Senhor, até a sua volta, haveria 4 tribulações. Uma já aconteceu, que Jesus havia predito lá em Mateus 24, Lucas 21, que viria sobre Jerusalém, sobre o seu povo. O povo que rejeitou ele, né? Nessa primeira tribulação, não pereceu nenhum cristão, porque eles foram avisados do que viria. Então, ninguém morreu. O cristianismo precisava continuar a pregação do evangelho. Você já pensou, Jesus não avisa? Então, quando Tito invadiu a cidade, entrou na cidade, matou mais de 1 milhão de judeus, com certeza os cristãos viam no meio também. Mas Deus preservou o seu povo e aquela tribulação, eles não passaram por ela. A segunda tribulação também foi predita por Jesus. Jesus disse que ia acontecer. E ela ia durar 10 dias, transformando cada dia em um ano. Certo? Então, nessa tribulação, o povo dele, infelizmente, não ia ser liberto, porque serviria de testemunha para as gerações que viriam. Né? Então, você vai ver aqui que realmente ele disse que haveria essa tribulação de 10 dias, 10 anos, e realmente aconteceu. Em um momento da história, teve uma data quando começou, de maneira muito mais severa, e quando ela terminou. Então, se eu tenho uma data para começar, Jesus disse que eu teria uma data para terminar. Então, essa tribulação foi interrompida em um determinado momento da época do cristianismo. A gente vai ver aqui não só na Bíblia, como também em livros históricos. Isso aqui fala abertamente, certo? Essa foi a segunda tribulação. A terceira tribulação, essa foi a maior que houve na história, que foi a Idade Média, que começou em 538 e terminou na Revolução Francesa em 1798, que durou 1.260 anos, quando o seu povo foi martirizado, foram para a fogueira, foram decapitados, foram para a machadinha, seios foram arrancados das mulheres. Foi a chamada a Santa Inquisição Romana. Né? E ela foi interrompida também, porque se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carta salvaria. Então Deus deu um tempo, só não disse quando, mas deu um tempo que ela ia durar. E a última tribulação, ela não aconteceu ainda, será a pior de todas. Está em Daniel 2, verso 1. Essa, nenhuma pena humana vai poder descrever. Essa ainda não aconteceu, porque ela virá, né, quando realmente a besta se manifestar, as duas bestas se manifestarem e lançar decretos que virão contra o povo de Deus, tá? Então, assim, essa igreja de Esmirna, ela está representando aqui a igreja do ano 100, mais ou menos até o ano 313. É uma data que a gente vai encontrar na história. Foi uma era de perseguição e martírio. Né? Os cristãos eram decapitados, queimados vivos, entregues às feras. E começou ali no Coliseu Romano, a gente sabe disso. Então, o período
de tribulação, ele termina com o Edito de Milão, ou o Édito de Milão, assinado por Constantino em 313. Você vê que é uma ligação muito grande com o cavalo vermelho e o cavalo preto. Essa ligação está na história, certo? Então, esse período termina com o Edito de Milão, ali, assinado por Constantino em 313. Pode passar, assim. Vamos ver agora aqui as características da igreja. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Você vê que ele vai se apresentar, está no capítulo 1, nós estudamos outro, né? Tem a espada, tem os 7 candeeiros, 7 espíritos, né? As estrelas. Ele agora também se apresenta aqui de maneira muito viva e eficaz para a sua igreja. Ele anda no meio, foi James dos 7 castiçais, você lembrou isso muito bem ontem, né? Ele tem na mão que os 7 candeeiros, que são as igrejas, e anda no meio dos 7 candeeiros, né? Tem em suas mãos as estrelas, e anda no meio da igreja, do seu povo. Ele começa assim, ó, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Estas coisas diz o primeiro e o último, está lá em capítulo 1 de Apocalipse, que esteve morto e tornou a viver. Está no capítulo 1, no verso 13 também, né? Perdão, capítulo 1, do verso 15 até o verso 18. Diz aqui, ó. Conheço a tua tribulação. Olha como ele começa dizendo aqui, ó. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, certo? De espírito, não era altivos, mas ele fala também, tu és rico. Olha só. Então, conheço a tua tribulação. Então, Jesus sabia, tanto que ele escreveu no seu livro, que a igreja ia passar por esse momento tão difícil. Mas tu és rico. De quê? Rico de espiritualidade, perseverança, né? E não negaram a fé de forma alguma. A igreja ia deixar o seu primeiro amor, a igreja ia ser perseguida. Você vai ver aqui uma igreja, as igrejas, cada época foi uma época diferente. Éfeso foi uma igreja fiel, Esmirna foi uma igreja perseguida, Pérgamo foi uma igreja corrompida, né? Apostatada, Tiatira foi uma igreja corrompida, Sardes, uma igreja reformada, Filadélfia, uma igreja reavivada, e Laodiceia, uma igreja morna, nem quente nem fria, que tem o significado o povo dos juízos, certo? Então, ele escreve essa carta porque ele sabia realmente o que o seu povo ia passar, ok? Pode passar, Ciro? Perdão, pode porque. Olha, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes o que? Sinagoga de Satanás. Você vai entender essa questão aqui. Os que se declaram judeus, ou seja, o judeu era o povo de Deus. Não foi escolhido para transmitir a mensagem ao mundo. Essa mensagem não poderia ficar só para eles, tinha que transmitir às pessoas. Infelizmente, os judeus achavam que as pessoas eram pecadoras e que não tinham direito à vida eterna. Então, quando Cristo veio e quebrou essa barreira, se tornaram inimigos do Senhor. Eles se tornaram inimigos, porque se você fosse de justiça, se você fosse Deus, não faria não comer pecadores. Então, que coisa. Então, Deus chamou o seu povo, o judaísmo, que foi uma das tribos que restou, para receber a mensagem, nos oráculos de Deus e transmitir às pessoas. Então, ele fala aqui, ó, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram de Deus não são senão essa aqui, sinagoga do diabo, ou seja, igreja do diabo. Então, vai passar assim. Ele fala aqui agora, a sua igreja, ó, dá um toque aí. Não temas, vai passar assim, não temas as coisas que tem de sofrer. Difícil, né? Quando você sabe que você vai passar por uma tribulação, é difícil não temer. Mas ele fala assim, não temas o que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, essa carta ela foi antecipada para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pode passar assim, pode ser, vamos lá. Vamos ver o elogio para essa igreja, essa época? Olha só, o elogio que Jesus dá para essa época da igreja, que foi a época de perseguição. Conheça a tua tribulação.
né? E a tua pobreza, mas tu és rico. Que maravilha, né? Ó, mas um toque, Ciro. Jesus conhecia tudo a respeito das provações presentes e futuras dos crentes de Esmirna. Então, que maravilha, ele vai dando a sua elogio. Os cristãos de Esmirna não receberam reprovação. Você viu aqui em Éfeso, recebeu. Eu tenho, porém, contra ti que você abandonou seu primeiro amor. Tenho a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quando eu chego aqui em Esmirna, não há nenhuma reprovação para ela. Por que não há reprovação? Porque os cristãos de Esmirna não receberam alguma reprovação alguma, apenas elogio, promessa e recompensa, porque eles foram o quê? Fiéis. Olha só, vai passar assim. Ele fala aqui, ó, verso 11 do capítulo 2. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Mais um toque. Jesus é o quê? Especialista em ressurreição e vida. Que maravilha. Mais um verso, João 11, 25, olha o que está escrito. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, os crentes de Esmirna, Ciro, volta um pouquinho para a primeira parte que ele fala sobre, ele começa as características da igreja. Pode voltar para ele pegar aqui um texto aqui, tá? Lá no começo. Lá. Então, Jesus sabia tudo sobre os crentes de Esmirna, e ele vai dando aqui a característica da igreja, o que ela ia passar, certo? Pode voltar mais um slide aí, tá? Então, ele sabia tudo que ela ia passar. Então, ela não tinha soldado, não tinha sacerdócio, mas ela foi vitoriosa apenas pela palavra do Senhor. Ia passar a tribulação e assim aconteceu. Mas vamos ver aqui o que aconteceu lá no... Pode virar, filho, está escrito essa lateral aí. Ele diz que os que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes o que? Sinagoga de Satanás. Correto? Blasfêmia. Eu tenho um livro aqui, histórico, chamado História da Civilização. E aconteceu um episódio em Esmirna que ficou registrado na história. Você sabe que o livro histórico, ele não mente. São pessoas que vão pesquisar, né, os detalhes. E lá em Esmirna, existia um bispo chamado Policarpo. Depois, se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar. E a guarda romana recebeu ordem de prendê-lo. Ele era bispo da cidade de Esmirna, Policarpo. E os próprios judeus, porque Policarpo era judeu, os próprios judeus foi quem denunciaram Policarpo. O santo homem, o homem de Deus. Você tem ideia? Por isso que ele fala assim, ó, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Porque o verdadeiro judeu, o verdadeiro circunciso é aquele que serve a Deus de coração. Não é verdade? Então, esses homens, naquela época, eram violentos e não aceitaram o cristianismo. Tanto que houve um momento que Paulo escreveu lá, que alguém falou assim, ó, a chamada seita dos nazarenos, está lá em livro de Atos. Então, o judaísmo rejeitou a Cristo, os seus apóstolos e a mensagem, e não parou de perseguir. Certo? Então, denunciaram Policarpo e a guarda romana foi lá para prendê-lo. Só que esse homem era um homem tão santo que a história fala também que muitos soldados romanos se converteram ao evangelho. Eu vou dar um pouco da história para vocês aqui. Diz aqui, ó. No todo, as comunidades cristãs do século II, olha só, quando foi que aconteceu? A perseguição começou quando? Esmirna, no século II, era cristã. Eram constituídas de beatos incultos, agarrados a bispos que perseveraram a lembrança oral dos ensinamentos dos discípulos como uma única garantia contra acréscimos fantásticos. Olha só. Sempre havia pessoas que preservavam, né, os ensinamentos puros de Jesus. Policarpo, bispo de Esmirna, é um exemplo desse tipo de santo patriarca. Olha que interessante. Policarpo, ele conheceu João, o evangelista, aquele discípulo amado que estava sempre ao lado de Jesus.
Ele conheceu João. Diz assim, ó, vira João quando jovem e morreu incrivelmente velho, em 155, recusando retratar-se diante da multidão do teatro público. Então ele viu João quando era novo. E no ano 155, no segundo século, ele foi chamado para ser morto. Diz aqui, ó, a hora que ele falou assim, durante esses 86 anos, eu servi e ele nunca foi injusto para comigo. Ele é o meu rei e o meu salvador. Como poderia eu blasfemar contra ele? Gente, que coisa fantástica. Quando eu olho isso aqui, assim, eu vejo pessoas que não se vendem por preço nenhum. Eu fico assim, fascinado, Mário, com isso. Quando a pessoa ela tem um caráter igual uma bússola que não nega de forma alguma. Isso é tão importante, né? É um exemplo para muita gente. Então, Policarpo era bispo da cidade de Esmirna e ele foi levado para a fogueira, né, para ser queimado ali. E quando diz que ele acendeu a fogueira, ele foi queimado e ali ele cantava, né? Ele cantava dando glórias ao Senhor. Deixa eu pegar aqui outro texto aqui, que fala sobre a perseguição. Esse texto está no livro chamado História Global, um volume único. Você tem ideia, eu tenho 2 livros aqui, o outro é a escrita da história. E esses livros, Deus me levou assim, eu estava indo para um local, não sei se contei a vocês, estava indo para um local, fazer um serviço, e passando nesse local, bem distante de minha casa, eu encontrei um tonel. Estava cheio de livros e ao redor, alguns livros jogados no chão. Eu passei e retornei para cá. Quando eu voltei, estavam ali alguns livros importantes. Falei, como é que a pessoa joga um livro desse fora? E eu consegui pegar pelo menos uns 2 ou 3 e trouxe para cá. Olha o que o livro diz aqui. Ó. Foi durante o governo de Nero, 54 a 68, que tiveram início as primeiras perseguições aos cristãos. Essas perseguições perduraram de forma intermitente, não eram diretas, né? Até o governo de Diocleciano, que promoveu a última e mais cruel delas, o imperador Diocleciano, que começou em 303. Presta atenção. Dentre as causas que explicaram o combate violento aos cristãos, destacavam-se naquela época. O que começou a perseguição ao cristianismo? Olha como isso aqui é importante. Primeiro, os cristãos eles se opunham, né, à religião oficial de Roma, que era um culto pagão tradicional ao culto à pessoa e ao imperador romano. Então, os cristãos não queriam de forma alguma prestar culto ao imperador. Foi um dos motivos que levaram à perseguição. Segundo, a negação da religião oficial implicava a oposição de diversas instituições romanas. Por exemplo, a recusa de servir no exército pagão dos romanos. Segundo ponto. Terceiro, a punição e o martírio, né, dos cristãos eram aprovados como um espetáculo trágico de grande atração pública que divertia os pagãos. Lançando numa arena, os cristãos eram obrigados a enfrentar desarmados leões e outras feras. Eram pobres porque não tinham armas, não usavam de violência, mas eram ricos pela fé. Olha o que aconteceu. O fim da perseguição e o Edito de Milão, que foi um divisor de águas para o cristianismo, e muita gente não sabe disso. Apesar dos anos de perseguição, o cristianismo conseguiu sobreviver e conquistar um número crescente de adeptos. Eu falei para vocês, lá no Cavalo Vermelho, quanto mais o sangue do cristão caía na terra, era um testemunho vivo e crescia assustadoramente. Então, quanto mais morria, aparecia mais adeptos. A maneira heróica com que muitos cristãos resistiam aos sofrimentos, nos martírios públicos, começou a ser interpretada como algo possível devido apenas a uma força milagrosa de Deus. Em 313, o imperador Constantino, que se convertera nominalmente ao cristianismo, concedeu liberdade religiosa em todo o Império Romano por meio do Edito de Milão. E assim os cristãos puderam construir suas igrejas e celebrar publicamente
o seu culto. Deixa eu pegar outro livro aqui, queria que você encontre ele aqui, que é o livro História da Civilização. Fala um pouco também sobre essas perseguições, mas olha o que ele fala aqui, o que aconteceu. Você vê que Jesus falou que eles iam ter uma tribulação de 10 dias. E esses 10 dias foram os mais horrendos da história. Para passar assim, ó, não temos as coisas que tem de sofrer. Mas eu tô aqui. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova. E vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Ou seja, se você pegar lá o livro de Números 14, 34, Ezequiel, você vai encontrar que Deus transformou cada dia em um ano na linha profética. Então, 10 dias, 10 anos. Aí, olha o que o livro da civilização fala aqui, ó. As grandes perseguições de Décio, 248, Valeriano, 253, e Diocleciano, 303. Então, se a perseguição grande ela começou em 303, naturalmente, né, se eu acrescento mais 10 dias, ela encerraria em torno de 313, com o Edito de Milão. Então, em 303, começou uma das mais severas perseguições da história do povo de Deus. Uma grande tribulação que veio sobre o povo de Deus, em 303. Aí ele completa aqui, ó. Não foram resultados fortuitos de uma época de despotismo militar. Não. Foram tentativas cuidadosamente planejadas para destruir o cristianismo pela confiscação dos seus edifícios e das suas literaturas sagradas. Então, você vê assim, ó, Diocleciano, ele começou essa perseguição em 303 e só parou em 313, quando Constantino, né, ele ali na batalha da Ponte Milva, ele conseguiu tirar de circulação. Eram 3 imperadores na época que estavam em luta contra o cristianismo. Era Diocleciano, que era severo, havia Maximiano, que governava lá a Roma Oriental, e havia, esqueci o nome do outro agora, era Diocleciano, Maximiano e Galério, que era chamado de Galo. Olha só. A conversão de Constantino transformou a retirada de Galério numa debandada. A situação só foi regulada pelo Edito de Milão em 313. E a última guerra de Constantino no Oriente. Então, em 313, a profecia se cumpriu, meus irmãos, de maneira muito clara. Ela tinha que ser interrompida, porque senão não ia sobrar nenhum cristão para dar seguimento ao Evangelho. Então, em 303 começou, e diz assim, ó, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, 10 anos, e assim aconteceu na história. Então, a profecia, mais uma vez, se cumpriu segundo a palavra do Senhor. E eu quero ler outro texto aqui também, esse aqui é do livro da Escrita da História. Olha só, coisa interessante. A difusão e o triunfo do cristianismo. Tão vagarosamente quanto a crise que o destruía, crescia no interior do império uma nova religião de origem oriental. O cristianismo. Seu triunfo relacionou-se com o declínio do modelo religioso helênico que os romanos haviam abraçado. Que governo helênico era esse que está falando aqui? O governo dos gregos. Tanto que os romanos herdaram a cultura grega de deuses, então chamaram a cultura grega romana, né, que havia abraçado. O cristianismo demonstrou capacidade de comover em meio à crise, oferecendo soluções confortadoras para os problemas da vida e da morte, coisa que eles não tinham. O aumento do número dos cristãos chamou a atenção das autoridades, que os viam como subversivos por pregarem fidelidade a Deus e não ao imperador de Roma. Para muitos romanos, os cristãos eram inimigos da ordem social, pessoas que não aceitavam os deuses do Estado, não participavam das festas, desprezavam as competições dos gladiadores, não frequentavam os banhos públicos, pregavam pacifismo, recusavam-se a considerar deuses os imperadores mortos e adoravam um suposto criminoso
que havia sido crucificado. Que história profética isso aqui. Na tentativa de acabar com a nova religião, os imperadores recorreram a perseguições sistemáticas. Os cristãos foram detidos, espancados, privados de alimentos, queimados vivos, estraçalhados por animais ferozes na arena e crucificados. Olha que coisa. Esmirna. Cavalo vermelho. As perseguições dividiram-se em duas etapas. As primeiras, promovidas pelo imperador Nero, no ano 64, foram locais, não provocaram muitas mortes. Inclusive, Paulo foi decapitado por ordem dele. E, sendo demasiado esporádicas, não conseguiam impedir a difusão do cristianismo. 2 séculos depois, porém, no ano 250, começou a segunda etapa de perseguições com o imperador Décio, desencadeando um terror brutal contra os cristãos. Em quase todo o império, seus sucessores, Galo e Valeriano, também promulgaram em 251 e 260 editos anticristãos e executaram adeptos da nova crença. Só para fechar aqui agora. Em 260 a 303, olha a data, os cristãos gozavam de relativa paz, mas logo em seguida, Diocleciano promoveu contra eles a mais vigorosa perseguição que haviam enfrentado até então. Apesar de terem aniquilado muitos e feito outros abandonar a fé por temor à tortura e à morte, as perseguições não duraram. Deixa eu ver aqui, deixa eu parar aqui bem. As perseguições não duraram o suficiente para extirpar a nova religião. Na realidade, elas fortaleceram a determinação da maioria dos fiéis e geraram novos conversos. Maravilhados com a coragem extraordinária dos mártires, incapazes de esmagar o cristianismo pela perseguição, os imperadores romanos resolveram conseguir o apoio do número crescente dos fiéis do Império em 313. O que aconteceu? Então, no 313, Constantino, atraído pela fé em Cristo, ele sabia que um poder fora do comum, um poder sobrenatural, seguia aquele povo. Não é possível. Onde está esse suposto herege que foi crucificado? Onde está ele? Ele foi para o céu. Então, se ele está vivo, então, esse povo está sendo levado por um poder sobrenatural. Isso atraiu Constantino. Então, promulgou um edito de Milão, legalizando a prática cristã. Olha só. Permitindo a livre circulação dos ensinamentos cristãos e adotando uma religião favorável à igreja. Constantino e seus sucessores aceleraram a cristianização do império e o crescimento do cristianismo. No ano 380, Teodósio fez dele o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E em 391 declarou legal o culto aos deuses pagãos. Aqui está a história de Esmirna. Lembra do cavalo preto? Amanhã nós vamos estudar sobre Pérgamo e o cavalo preto, que tinha na mão o quê? Uma balança. Então, Constantino, ele promulgou, parou a perseguição, deu liberdade aos cristãos, só que os cristãos, infelizmente, se venderam. Eu tenho em minha mão aqui, gente, eu não vou ler hoje, mas amanhã, eu tirei uma chefe de um livro que não era meu, eu estava na casa de uma pessoa estudando esse assunto, e ele me deu um livro de um coreano. O livro diz assim, Os Grandes Diamantes da Bíblia. Eu levei para casa esse livro, comecei a investigar, achei pontos interessantes, que ele fala o que aconteceu também sobre na sete deles. Ele fala, então, o que eu achei aqui de interessante, tirei a chance, para trazer para vocês aqui, para as pessoas que precisam entender isso aqui. Constantino nunca foi cristão, nunca foi convertido. Ele apenas viu
uma coisa que os outros imperadores não viram. Ele viu o crescimento e o poder que o cristianismo tinha. Então não adiantava matar cristão. Se você não pode com o seu inimigo, una-se a ele. Aí, Dan Brown, tem coisas que ele escreveu aqui no Código da Vinci, são as maiores verdades, tem coisas que ele escreveu que não é verdade aqui. Aí ele fala assim, mas por que o imperador romano iria escolher o cristianismo como religião oficial? Aí alguém responde assim, Dan Brown responde, Constantino era um bom negociador. Está aqui na página 220. Você pode ir lá, não acha mais para vender esse livro, só acha em PDF. Então, ele era um bom negociador. Enxergou a ascensão do cristianismo e simplesmente ele apostou no cavalo que estava vencendo. Você vai ver sempre lendo isso aqui, porque eu preciso ler para a gente comprovar algumas coisas que aconteceram. Às vezes vou repetir alguma coisa aqui. Então, ele simplesmente apostou no cavalo que estava vencendo. Olha, os historiadores, não sei se vocês sabiam, mas Constantino era analfabeto de pai e mãe. Mas muito sabido, muito esperto. Tem muita gente que não sabe ler, mas são espertos. Os historiadores ainda se maravilham ante a eficiência de Constantino, demonstrado Constantino, ao demonstrar, né, e converter os pagãos que adoravam só em cristão. Então, Roma praticava o culto solar, ou o dia do sol, ele praticava esse mitraísmo no primeiro dia da semana. O dia 25 de dezembro, para você ter ideia, era o dia do nascimento do sol. Por que eu falo com vocês aqui? Porque o Edito de Milão, o cavalo preto com a balança na mão, foi um divisor de águas para o cristianismo, e hoje, até hoje, muita gente, o que se espalhou pelo mundo, é seguido pelo mundo cristão. Dia 25 de dezembro era o dia do nascimento do sol, era o dia que os persas comemoravam o dia da Mitra, adoravam o sol. E Constantino, ele trouxe isso, né? Isso passou pelos gregos e passou e entrou no mundo romano. E isso, infelizmente, entrou no cristianismo também hoje. Vou acabar aqui para encerrar o estudo de hoje. Os historiadores ainda se maravilham ante a eficiência demonstrada por Constantino ao converter os pagãos que adoravam o sol em cristãos. Só que ele fez. Ele fez uma fusão de símbolos do cristianismo, datas, rituais pagãos dele, com a tradição cristã em ascensão, e ele gerou uma espécie de religião híbrida, aceitável para ambas as partes. Ou seja, ele fez um sincretismo religioso. Né? E isso entrou no cristianismo. Teodósio, lá adiante, transformou a religião oficial de Roma no cristianismo, que não era. Então, você vê aqui, ó, os reinos que antecederam Roma religiosa eram todos políticos, como o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média-Pérsia, a Grécia e Roma pagã. Todos eram políticos. Quando chega no ano 313, a coisa muda de figura. Então, Constantino transforma Roma. O primeiro passo, para quem oficiou, foi Teodósio. Mas ele consegue parar a perseguição, tirar Diocleciano de circulação, Galério, Maximiano, e agora, ele agora é o senhor absoluto do mundo romano. E ele transforma a religião oficial, né? O cristianismo converte pagãos no sol e só em pagãos. O que ele fez para fazer isso? Além do de Milão, ele conseguiu agradar os gregos e os troianos. E ele veio aí, trouxe o domínio, introduziu no cristianismo e deu sequência à questão do domingo como o dia do Senhor. Tá? Aí, só para encerrar, Dan Brown fala aqui, ó, até o dia santo semanal dos cristãos, hoje, foi roubado dos pagãos, no dia do sol, o domingo. Como assim? A cristandade, ela celebrava o sabá judeu no sábado, mas Constantino mudou isso de modo que a celebração coincidisse com o dia em que os pagãos veneravam o sol. Então ele não se converteu. Ele se interrompeu, dando um largo sorriso. Até hoje, a maioria dos fiéis vai à igreja no meio do domingo sem fazer a menor ideia
estão ali para pagar tributo semanal ao Deus Sol. Por isso, em inglês, o domingo é chamado Sunday, dia do Sol. Ali começava uma nova era para o cristianismo. O Edito de Milão. E isso modificou, transformou a cara do cristianismo. E está até hoje e vai continuar. Até que o Senhor volte a essa terra. O chifre pequeno ia crescer, ia mudar os tempos e a lei de Deus ia ser se cumprir. Isso é profecia, isso é história. E estão relatados os livros para o nosso testemunho. Lá adiante, veremos mais coisas. E amanhã a gente vai para a igreja de Pérgamo, juntamente com o cavalo preto. O que aconteceu em Pérgamo? Por que o cavalo tinha na mão a balança? Já comentei isso com vocês. Mas o que aconteceu lá dentro de Pérgamo? A gente estuda isso amanhã. Amém? Eu quero só dar uma palhinha aqui. Ciro, vocês estão com a Bíblia aí, só para encerrar aqui, na igreja de Pérgamo. Vou dar só um toque para vocês aqui, no capítulo 2, no verso 12, até o verso 12 e 13 só, tá? Você vê que a igreja de Pérgamo teve reprovação, mas teve alguma coisa de elogio nela também, certo? Éfeso teve elogio e reprovação. Esmirna, nenhuma reprovação, só elogio. Conserva o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Ser fiel até a morte, não dá você o quê? A coroa da vida. Aí, quando Cristo, porque esse período ia passar, então você vê que nesse momento de Esmirna, o Estado e a igreja se uniram. A balança. Irmãos, igreja, Estado, política e religião nunca deu certo. A igreja é a igreja, o Estado é o Estado. A função do Estado é proteger a igreja. Mas o Estado não pode entrar em assuntos eclesiásticos, de forma alguma. Toda vez que a igreja se uniu com o Estado, você viu lá atrás, para que os fariseus matassem Jesus e condenassem ele à morte, foi preciso que o Estado estivesse com eles. Eles não podiam matar Jesus. Não podiam, porque ia derramar sangue. Então, foi o que eles fizeram. Levaram até Roma, até o Estado. E o Estado se encarregou de matar o Filho de Deus. Quando chega no quarto século, novamente, após a perseguição, ele junta o Estado e a igreja, novamente. Nunca deu certo. A igreja, a religião tem que ser laica, separada. Nunca se esqueçam. O meu reino não é deste mundo, ele falou para eles. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos se empenhariam por mim e não deixaria que eu fosse entregue a vocês. Pode ter certeza disso. Aí, quando ele manda a carta a Pérgamo, só dá uma palhinha aqui no verso 12 e 13 do capítulo 2, ele fala o seguinte: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Aí nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que aconteceu em Pérgamo? O diabo, ele colocou o trono dele lá dentro, em Pérgamo. E, ao mesmo tempo que ele colocou o trono lá dentro, o nome de Jesus não foi negado. Por que não foi negado? Isso está na história. E amanhã, pela graça do Senhor, que Ele nos conceda vida para a gente poder voltar aqui e poder entender o que aconteceu lá internamente em Pérgamo. Que Deus nos abençoe. Deu para entender, irmãos, esse estudo de hoje? Muito profundo, né? Muita história, muitas verdades que estão ocultas. Algumas pessoas têm medo de estudar o Apocalipse. Ontem eu estava assistindo o jornal ontem,
falo. E o cientista botar lá o relógio do Apocalipse, né? As pessoas entendem que o Apocalipse só fala em miséria, desgraça, destruição. Tem pessoas que não querem estudar, não querem. Tem pastores que não querem estudar. E muitas vezes não querem que seus fiéis estudam. Eu estou dando de uma pessoa. Gera muito Eu, temor, né? eu, Gera muito temor. eu falo, estou dando de uma ordenar a pessoa, é uma classe que a gente tem, e essa pessoa, ela é de uma denominação religiosa, ela aceitou o convite para participar dessa classe. Deu um dia lá no Canção. E um pastor perguntou para ela assim, ele estava estudando com a gente, aí o Apocalipse, ele disse assim, não, não faço isso não, não estude não. Olha que conselho. Como é que alguém dá um conselho isso? Eu tenho pessoas, Mesma amigas aqui, palavra, né? Mesma olha, palavra. eu tenho pessoas que chegam para mim e dizem, ó, eu estou estudando com fulano, uma religião qualquer, fala aí, precisa citar o nome. Eu falo assim, ó, estude mesmo, estude suas conclusões, porque a Bíblia tem que ser estudada por nós mesmos, com a orientação do Espírito Santo. E com certeza Deus vai enviar pessoas para nos orientar, né? Aí eu falei assim, estude. Eu não falo assim, não faço não, porque não aceita, não. Estude. O livro sagrado, ele precisa ser estudado, verificado, né? Pedir orientação ao Espírito Santo para entender. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ninguém pode proibir ninguém de abrir a Bíblia, ninguém. Quem Sally, a queria fazer um consciência, comentário. né? Pode falar. É, duas coisas que eu queria falar. Essa segunda, vou começar pela segunda. Acho que nós somos Sim, responsáveis também por isso, né? Por esse temor, né? Porque sim, eu lembro que durante a minha vida sempre fui muito atemorizado. Eu lembro meu avô cresceu numa igreja adventista, né? E eu lembro que ele tinha um livro e assim as imagens que tinha nesse livro eram terríveis, assim. Então assim, talvez aquele sim, conteúdo a gente tem que ter muito zelo com esse conteúdo, né? Porque não é um conteúdo que a gente pode entregar para passar medo. A gente tem que entregar ele para, sim, né? E ele é como você está fazendo, é pouco a pouco. Você não pode vir sim. com um sólido, porque o sólido vai fazer com que a Não, pessoa se engasgue e vá embora, né? Então tem que exatamente. ser Você com deixa bem da leitinho pessoa. mesmo, tem que ser devagar. E a É, gente tem que ter essa percepção, a gente como cristão, principalmente a gente que está aqui aprendendo esse conteúdo, né? A isso, gente tem que ter muito discernimento realmente para lidar com ele, porque é muito fácil a gente, através do temor, acabar, né, atrapalhando, né, sendo uma pedra, às vezes, no caminho de outra isso, pessoa, né? E gerando esse temor que isso. você falou aí. A pessoa tem medo mesmo de abrir o livro, né? É, Justamente por causa dessa questão. Outra questão uma reflexão que você estava falando da igreja de Esmirna e aí a gente vai tentando enxergar as coisas de fora da caixa, né, para tentar ter uma percepção de por que que Deus fez tudo isso, né? Por que que tudo isso aconteceu, né? Então a gente vê na história, né, primeiro ele traz as leis, né, para mostrar o que que é pecado, e o que não é pecado, né? E aí, né, os judeus ali vêm tentando cumprir as leis. Jesus vem e mostra que, olha, não são as leis, é a fé, a generosidade, né? É a devoção a Cristo, é não a idolatria, né? É a humildade, não ao orgulho, não à vaidade, não à promiscuidade, não ao adultério, né? Então, assim, são as coisas de Deus. E a gente vê os cristãos passando por aquilo, porque ela, né, pelo sofrimento todo. E eu imagino assim, como funcionava esse processo de conversão, porque as pessoas provavelmente ficavam ali assistindo, né? Os uhum, pagãos ali assistindo, os cristãos sendo, né, sofrendo aquele sofrimento todo por satisfação, né, de um grupo ali, né? Mas eles de alguma forma ali assistindo também eram tocados. Então eles eram os próximos cristãos, né? Eles iam sendo convertidos através, né, de Espírito Santo tocando o testemunho, coração né? dessas pessoas e falando, não, isso aqui tá errado, isso aqui isso tem alguma coisa a mais do que, né, simplesmente esse show de horrores aí, né? Esses caras aí realmente, né, foram E, muito, transformados, né? Só e Deus muitos pode romanos isso. se converteram também. Muitos romanos se Só converteram, Deus muitos, pode isso, né? né? Então, assim, e aí vieram nesse processo de conversão, a igreja acabou assumindo, né, a igreja católica aí, tudo assumiu esse posto aí que trouxe um certo alívio para os cristãos ali,
né, que sofriam daquela forma, mas o cristianismo, de certa forma, sofreu, né, o primitivo sofreu, porque foi afetado, né, em vários princípios do próprio cristianismo, né? Sim, E corrompeu, ele né? tem sido, Corrompeu, apesar da liberdade, né? foi Foi corrompido, corrompido né? o É. caminho da verdade, foi corrompido. Então, muitas coisas que eram heresias, como Paulo e Pedro haviam dito, né? E eu falei, fazer de vocês negócios, né? Então, realmente isso aconteceu. É como você falou, é devagar, tem que ter muito cuidado, né? Às vezes eu tenho assim muito tato com as pessoas. Às vezes eu saio com pessoas para dar estudo, às vezes a pessoa vai comigo, eu não gosto de sair sozinho, eu gosto de sair em dupla. A pessoa fala coisa que não deve falar, eu fico morrendo de medo, assim, de não afetar a pessoa, porque a pessoa que não tem conhecimento, para ele tudo é novo. Como é que você vai dar um mingau, a pessoa comendo no meio do mingau? Vai queimar a boca, né? Então você tem que comer pela beira, comer devagar, devagarzinho, esfriando, até você chegar ao pleno conhecimento e entendimento que o Espírito Santo quer. É isso aí que você falou. E a gente vê, né, que vem evoluindo agora, né, a perseguição ali. Hoje a gente já tem acesso à palavra, as pessoas têm acesso à palavra, Que não né, tinha, e né? Deus Que vem, não ele tinha. vem, né, é um livro, né, maravilhoso, a forma que ele vem articulando justamente para que a gente consiga entender a mensagem dele, né, a Mas mensagem você, dele. Então, eu te pergunto, Fábio, vocês começaram a estudar Apocalipse, olha a forma que a gente está usando hoje para vocês entenderem, né? Na verdade, você vê, a gente pega assim um livro, vai estudar de maneira assim, sem entendimento, e você às vezes não consegue compreender. Quando você vai pegando ali, ó, um pouco lá atrás, na raiz, na base, no alicerce, e você vai acompanhando, você vê que o Espírito Santo está trabalhando, e a nossa mente fazendo assim, ela vai abrindo, e a gente vai compreendendo o que realmente aconteceu na história. Então, contra fatos, não tem argumento. Né? Eu não posso chegar aqui e dizer coisas que eu acho. Eu não posso dizer coisa que eu acho. Eu preciso estudar a Bíblia, o que a Bíblia fala e o que a história fala, para a gente poder comprovar o que realmente Deus quer falar para o seu povo. amém. Ok? Alguém gostaria de falar Mas algum alguém quer comentar comentário? alguma coisa aí? Valeu, Fábio. Obrigado pela participação sua aí. Foi muito bom. Se alguém quer comentar alguma coisa mais, Mário, James, posso te falar? Compreenderam aí o estudo? Marta. Então, vamos fazer oração então e encerrar? Vamos lá, né? Seu Mário, você quer fazer oração para a gente hoje? Encerramento, seu Mário? O James. Faz oração para a gente, seu Mário. Tá no mudo aí. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade, Pai, de podermos estar aprendendo da Tua palavra, Senhor, nos alimentando, para podermos também, Senhor, passar aos outros conhecimento que Tu nos deste, Senhor. Eu peço, Senhor, e te agradeço pela vida do Salles, ó Pai, que o Senhor esteja protegendo e guardando sua família, Senhor, pois neste Amém. momento lhe é dado a grande oportunidade, Senhor, de nos ensinar aqueles que não conhecem a palavra, Senhor. Protege ele, Amém. guarda, livra de toda tentação, de todo mal, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o inimigo, nosso adversário, ele vive ao derredor, tentando nos tragar, tentando nos derrubar, tirar a nossa fé, Senhor. Mas mais é o que está em Verdade. nós do que o que está no mundo. E eu sei, Senhor, Amém. que o Senhor o protege. Protege sua família, seus filhos, Amém. seus vizinhos, seus Amém. parentes, seus amigos. Abençoa Amém. todos que participam desse devocional e todos aqueles que ainda vão aprender, Pai. Eu Amém. oro na certeza da bênção recebida, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, foi bom demais. Obrigado, Mário, pela oração por mim, por minha família. A gente precisa muito, porque essa luta não é fácil, não é nossa. Eu te agradeço pela oração por mim aí, continua orando por mim também, por minha família, viu? Vocês todos aí. A Amém. luta é muito grande. Deus abençoe Amém. vocês. Um bom dia. E amanhã, pela graça do Senhor, estamos juntos novamente para a gente continuar o estudo. Amém? Vou dar uma saída e vou dar uma batalha agora, viu? Fico com Tá Deus. bom. Até amanhã. Amém. Amém. Tchau, gente. Com Tchau, Deus. gente. Até amanhã. Até amanhã. É. Bom dia para todos. Obrigado. Bom dia, gente. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.